É dia de acompanhar o livro na gráfica. Ou melhor, dias, porque leva seu tempo. Meu nome é Cecília Arbolave, sou autora de O Livro de Fazer Livros, produção gráfica para edições independentes, uma obra publicada pela Lote 42 que explica as diferentes etapas da criação de um livro impresso com uma particularidade. O próprio formato mostra vários conceitos. Começamos na gráfica Eskenazi, onde o miolo, o livreto e uma parte da capa foram produzidos. O miolo de um livro é impresso em partes, ou melhor, em cadernos. Aqui foi usada a offset, uma técnica de impressão industrial que se vale da repulsão entre água e gordura. O maquinário conta com diferentes estações, uma para cada cor. Para impressões coloridas, se usa ciano, magenta, amarelo e preto, a chamada escala Semic. O maquinário que aparece nas imagens conta com 8 estações, o que permitiu imprimir a frente e o verso de cada caderno em uma única passada. Em cada estação acontece a mesma magia. A chapa de impressão entra em contato com água no sistema de molha e com tinta no sistema de entintagem. Por causa da relação entre água e gordura, a tinta vai grudar apenas na área gravada da chapa, ou seja, a área que tem a informação a ser impressa. Da chapa, a tinta passa para o cilindro da blanqueta e daí para o papel. Dentro do maquinário, há outros elementos, como rolos que espalham bem a tinta e cilindros que ajudam a transferir o papel. Para acertar a carga de tinta, o impressor vai pegar a folha impressa e fazer uma avaliação. Ele vai medir a carga de tinta, checar se as 4 cores estão exatamente no mesmo lugar, e para isso existe a chamada marca de registro, e ver se há manchas ou algum problema para corrigir. No painel de controle, ele pode fazer ajustes específicos nas estações de tinta. Uma vez que se chega na impressão ideal, se você acompanha o trabalho na gráfica, deixará sua assinatura em uma das folhas e aí sim, todo aquele caderno será impresso. As folhas são acomodadas em um pallet e ficam separadas para a secagem da tinta. Este processo aconteceu com um dos lados da capa e com os outros 6 cadernos do livro, seguindo as características de cada um deles. O primeiro caderno, por exemplo, usava apenas as cores ciano e preto. O segundo, amarelo e preto, e por aí vai. O livro de fazer livros também conta com um livreto que serve como guia prático, com alguns resumos, modelos de orçamento e demais orientações. E ele foi feito com outra técnica, a impressão digital. A tecnologia usada foi a Indigo, da HP, que combina um dos princípios da offset, a blanqueta, com outro da impressão digital, a laser, que é a relação de cargas positivas e negativas. A impressão é bem rápida, o maquinário é mais compacto e não dá para fazer muitos ajustes. Se houver necessidade de alteração, deve ser feito no próprio arquivo. Esse livreto foi dobrado em formato sanfona e acomodado no bolso da 4ª capa. Antes de seguir com as etapas da pós-impressão, vamos para o ateliê da Suto Serigrafia. A capa de O Livro de Fazer Livros combinou 2 técnicas, offset e serigrafia. E são 3 combinações de cores, fundo turquesa e letras em vermelho, fundo rosa e letras azuis e fundo amarelo com letras em vermelho. Todas elas receberam a camada de preto por cima para os detalhes dos textos e também das bolinhas sobre as letras do título. Para escolher essas tonalidades, foi usada a escala Pantone, que oferece uma gama imensa de possibilidades de cores. Com a cartela física em mãos, foi possível comparar se a cor estava próxima da original. Assim como a offset, a serigrafia também precisa de uma matriz física de impressão, mas ao invés de planográfica, ela é permeográfica. A matriz é impressa primeiro num filme transparente, o chamado fotolito, que é colocado sobre a tela serigráfica numa mesa de luz. Após a gravação, a área que queremos imprimir vai ficar permeável para a passagem da tinta e o resto endurecido, bloqueando a tinta. Na serigrafia se imprime uma cor por vez e isso demanda tempo. A tinta é colocada na extremidade superior e, com um rodo e bastante força, ela é puxada.
Tal qual um stencil, a tinta passa pelas áreas vazadas e, assim, a impressão está feita. A folha é então colocada numa secadora e fica ali por um tempo. A capa de O Livro de Fazer Livros recebeu 2 camadas de tinta colorida à base de solvente. A cor preta é de tinta epóxi, que forma um relevo. Quando a impressão foi finalizada, as folhas foram enviadas de volta para a gráfica para a etapa seguinte. No acabamento, a capa passou por uma máquina de corte e vinco. Uma matriz de madeira com lâminas metálicas, chamada de faca, foi montada para cortar a capa no formato final e também para fazer as marcações das dobras. Enquanto isso, outras etapas eram realizadas para formar o miolo do livro. Após a secagem da impressão de cada um dos 7 cadernos, começou a dobra deles. Dessa maneira, uma folha aberta de quase 70 cm por 1 metro passou para um caderno dobrado de 17 por 24 cm. Com todos os cadernos dobrados, foi necessário colocá-los na ordem, um em cima do outro. Essa fase é conhecida como alceamento. Na sequência, foi realizada a costura industrial e depois a blocagem, uma etapa importante que comprime os miolos e tira o ar que existe entre os cadernos. Passou-se uma camada de cola branca e, após a secagem, os miolos foram destacados. O processo de refile na gráfica vai de acordo com o tipo de capa. Aqui foi necessário fazer um refile trilateral, ou seja, na parte oposta à lombada, além do topo e do pé do livro. Estamos chegando nos momentos finais da produção. O livro de fazer livros tem uma característica curiosa. A segunda orelha foi dobrada para fora e, com fita dupla face, foi colada à 4ª capa, formando o bolso. É ali onde foi colocado o livreto de fazer livros. Como a encadernação é exposta, a fixação do miolo à capa não foi pela lombada. Ele foi colado na parte interna da capa, também com fita dupla face. Depois que o livro foi finalizado, uma última etapa, o shrink, palavra em inglês que significa encolher. E é isso que acontece com o plástico que envolve o livro. Ao entrar no chamado túnel de encolhimento, com o calor, ele encolhe. Finalmente, o livro fica pronto para ser empacotado e despachado. Oba! Nestas imagens finais, veja o livro na sua forma acabada. A capa, impressa em serigrafia, em 3 cores. A orelhona tem quase o tamanho da capa. A encadernação é exposta e revela, assim, os cadernos. O miolo traz diferentes papéis e combinações de cores. Começa com papel não revestido, Polembol de 90 gramas, em 2 cores, ciano e preto. Passa para um couché fosco, 90 gramas, um tipo de papel revestido, impresso em amarelo e preto. Depois voltamos para um não revestido, mas de outro modelo, Avena, 80 gramas, e a impressão apenas na cor preta. Na sequência, há 2 cadernos em offset 90 e impressão em semic, ou seja, ciano, magenta, amarelo e preto. Um caderno se desdobra e revela um desenho de uma máquina offset feito pelo João Montanaro, aliás, responsável por todos os desenhos do livro, e na sequência um caderno em offset, porém de outra gramatura, 120 gramas, e apenas em magenta e preto. Por fim, um último caderno no couché brilho, 90 gramas, e em 4 cores. A segunda orelha foi dobrada para fora, formando um bolso, e dentro dele vem um livreto com dobra sanfonado e impresso em digital. Este é O Livro de Fazer Livros, produção gráfica para edições independentes, escrito por mim, Cecília Arbolave, com projeto gráfico da Casa Rex, ilustrações de João Montanari, publicado pela Lote 42. Foi impresso na Eskenazi e na Suto Serigrafia. Você encontra o livro nas livrarias.